eu vou abrir o olho. Quando eu abri, ele estava aqui, ó. E aí? Era um demônio, eu lembro até hoje do olho dele, amarelado, uma pele toda encoraçada, cravejada de brilhantes. Era um principado. A experiência que eu tive, quando eu era novo convertido, eu estava uma vez em Belo Horizonte e a gente teve um culto maravilhoso, a presença de Deus. Sabe aquele culto que você... Aí eu fui deitar e falei, Deus, eu queria tanto ver um anjo. Porque eu vi muita gente testemunhando. Que... eu tenho medo. Eu posso pedir isso ou eu posso me assustar com o que eu vou ver? Você pode pedir, ué. Então, mas eu posso me assustar. Ou eu posso falar, eu quero ver, mas de uma forma que eu não me assuste. Existe esse pedido? Então, eu pedi. Sem nenhuma... Sem restrição. Meu Deus. E eu tava lá deitado. Eu, Senhor, eu quero ver um anjo, 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 Senhor. De repente, eu senti um arrepio do meu lado aqui. E o Espírito falou assim, pode virar, porque ele tá aí. Me deu um pavor. Então. Eu falei, Deus, pelo amor de Deus, tire esse anjo daqui agora. De olho fechado? Eu de olho fechado. Falei, tire esse anjo daqui. Você sentiu uma coisa poderosa? Eu senti a presença dele. E medo? Um medo, um pavor terrível. Mas na Bíblia também fala, o pessoal fica com medo, não fica? Quando vê anjo, a pessoa não aguenta, ela cai. Passaram muitos anos, eu era novo convertido aí. Então não abri o olho, não abri e não vi. Passaram muitos anos, um dia eu estava na minha casa, eu levantei, eu senti vontade de orar, fui para o meu escritório. Eu me dobrei o joelho, fiquei orando, fiquei falando com Deus, e eu comecei a sentir uma presença maligna. Vilela. E quanto mais eu orava para aquele demônio ir embora, mais eu sentia a presença dele. E aquilo foi crescendo de um tal jeito, e eu me lembrei daquela experiência que eu tinha pedido para Deus tirar. Naquela hora, eu falei, Deus, eu nunca mais vou temer. Porque eu sentia que, por trás de mim, anjos de Deus estavam. Mas eu sentia que na minha frente tinha um demônio. E que estava rolando algum tipo de E eu comecei batalha. a orar. Quanto mais eu orava, mais eu sentia a presença dele. Aí eu falei, eu lembro até hoje, eu falei, agora vai ao racha. Eu vou abrir o olho. Quando eu abri, ele estava aqui, ó. E aí? Era um demônio, eu lembro até hoje do olho dele, amarelado, uma pele toda encoraçada, cravejada de brilhantes. Era um principado. E ele falou com uma voz rouca comigo, uma voz grossa, dessas guturais, e começou a falar comigo. Eu entendi o que ele falava, eu falava em língua estranha, ele entendia o que eu falava. E qual que era o papo? E ele falava assim pra mim, eu vou fazer de você um bruxo muito famoso. Abandona isso aí, porque eu vou te engrandecer. E começou a falar comigo desse jeito, cara. E eu comecei a repreender, eu falei, eu jamais vou te servir, eu sempre vou servir a Jesus, eu sempre vou servir a Deus. Comecei orando, falando, e eu sabia que eu estava dizendo isso e ele me tentando. Aí chega uma hora eu senti que Deus estava me dando vitória e ele foi levado para o fundo do meu escritório, entrou no meio da estante. Quando eu saí dali, andei um corredor grande, cheguei lá no meu quarto, a Lília estava de joelhos, ela falou assim, esse quarto está infestado de demônios. Ela não sabia de nada do que eu tinha experimentado, mas eu vi com os olhos abertos. Foi a única vez que eu vi um demônio com os olhos abertos. Mas aquele dia eu senti a proteção de Deus. Então não te deu medo por causa disso? Porque os anjos estavam ali comigo. E eu já vi outras vezes anjos em que de relance, que eu chego num lugar, eu olho, eu vejo a presença dos anjos, mas de relance. Não assim olhando, como eu, daquele lá, eu abri o olho e ele estava na minha frente. Entendeu? E muitas vezes Deus fala, vai por aqui. Entendi. Eu desvio, aí acontece alguma coisa naquele caminho que eu ia. Então, os anjos, eles podem ser vistos pela fé. Porque a fé que abre o portal do mundo espiritual. Agora, tem pessoas que têm visão aberta. A Lilian, por exemplo, tem visão aberta. É? Direto. Vê sempre. Vê, fala, ó, Deus me mostrou isso, eu vi isso. E aí é batata. Quando ela fala, eu já posso esperar, porque vai acontecer. Entende? Eu sou uma pessoa assim que eu não tenho nunca tive muitas experiências nessa área, mas as que eu tive foram muito verdadeiras e muito reais. Por exemplo, eu tive uma experiência no centro de São Paulo, ali perto da Praça da República, que foi uma das experiências que mudaram a minha vida. Eu saí daquela galeria, lembra daquela galeria que tinha de rock na 24 de maio?
Eu fui ali, comprei uns livros, ali tinha umas livrarias evangélicas, você lembra? Ainda tem a Galeria do Rock. Tem a Galeria do Rock tem. lá, então, era famosa, né? Eu desci ali na 24 de maio e estava indo em direção à Praça da República, para ali pegar um ônibus para ir para minha casa. Eu vi uma pequena multidão. E aí eu parei, curioso para ver o que era. Eu tinha comprado 3 livros. E tinha um cara com olhos vendados. E o cara tava adivinhando, pegando carteira de identidade. Sei. Os caras, e ele sabia tudo. E eu fiquei, isso aí é de grupo. Isso é mentira, isso aí tem um ponto. Tem alguma coisa, não acreditei. O cara começou a vir em cada um, ele apontava, ele dizia. Quando ele apontou para mim, o cara falou, eis aí um homem de Deus que acabou de comprar 3 livros. Cara, subiu um arrepio assim, ó. Falei, Deus do céu, o que é isso? Aí o Espírito falou para mim assim, esse é um espírito de adivinhação. Comece a orar. Eu comecei a orar baixinho em línguas. Ele começou a errar. Tinha alguém soprando para ele, algum demônio? Não, o demônio estava soprando, eu repreendi. Aí o cara que estava companheiro dele falou, você errou. O cara estava com o olho vendado, ele virou pro meu lado. Ele se ligou que Ele era virou você. pro meu lado e falou, tem alguém atrapalhando aqui. Eu falei, pronto, eu vou tomar um pau aqui dessa multidão. Então, existe pessoas que adivinham, mas por Mas causa de demônios, espírito de adivinhação. Na Bíblia, E isso não é bom. Não é bom Não, você claro se que não. abrir para esse tipo de coisa. porque tem um ele preço. engana as pessoas e quem abre para essas coisas vai ficar endemoniado. Entendi. Enquanto eu estava orando, o cara não acertou mais. Aí o Espírito falou, agora vai. Eu andei uns 200 metros, ele falou, volta. Quando eu voltei, ele estava acertando tudo de novo. Aí Deus falou assim, eu te trouxe aqui para te mostrar o mundo espiritual. Agora entra na livraria que eu vou te mostrar o que você vai fazer. Eu entrei... Na mesma livraria? Não, numa outra livraria ali perto. Eu comecei a procurar, nem sabia o que era, e de repente eu vi uma área escrito Nova Era. O Espírito falou, pega esse livro. Eu comprei. Depois daquilo eu li 80 livros sobre Nova Era. E Deus falou, agora você vai avisar o mundo do que está acontecendo e o que vai vir mais pra frente. Vilela, é tão real. Um dia eu estava no meu quarto, deitado com a Lilian. Nova Era, cristais... Todos esses enganos, essa coisa de era de peixes acabou, Sei. agora era de aquários, tem que quebrar os paradigmas da era de peixes, é uma nova mentalidade. Isso tudo é o espírito engano. Enquanto eu estava ali, deitado um dia no meu quarto, no meio do processo de ler aquele monte de livros, eu vi um demônio entrando, de olhos abertos, com uma névoa. Ele veio e começou a me fechar a garganta, me sufocar, e eu estava perdendo o ar. Eu comecei a tentar falar o nome de Jesus, não conseguia, até que escapou. Jesus! Quando eu falei isso, pum! Fui liberto. Deus falou assim, agora eu vou te levantar nessa nação. A nossa igreja era pequenininha, não tinha 150 pessoas. Deus falou, você vai fazer esse projeto e você vai falar para o mundo sobre Nova Era. Cara, eu fiz um evento, tinha um amigo meu que era meu discípulo, ele era filho do dono da Impar, do Atacadão, um cara poderoso. Eu fui dar esse curso numa universidade em Ribeirão, ele ficou tão maluco, ele falou assim, eu vou patrocinar para você ir para um lugar grande. Eu falei, aonde? No AMB. Nossa. Aí tinha 2 auditórios, tinha um menor de 1.200 e um de 3.500 que era o Elis Regina. Falei, vamos no menor. Ele falou, não, vamos pro maior. Falei, cara, ninguém me conhece, como é que eu vou num negócio de 3.000? Nossa igreja tem 100 e poucas pessoas, que nós vamos passar uma vergonha lá. E o meu povo começou a orar. E eles diziam assim, tinha as mulheradas que falavam doida de pedra, né? Eu tô vendo a fila ainda até a marginal. Eu falava, ai Deus do céu, o senhor só bota doido no meu lado. Não pode um negócio desse. Sabe o que aconteceu, Vilela? No dia do evento, no primeiro dia, tinha 5.000 pessoas. Cabiam 3.200. Só que lotaram até assim. No segundo dia, tinha 20.000 para fora. Nossa.
ia até a Marginal. Naquele dia tinha um deputado da Universal, ficou tão maluco do que eu falei, que um mês depois eu estava com um programa nacional na Record. Aí meu ministério começou a explodir.